Mas é aqui que vocês trabalham? É sim. O senhor quer comprar boneca? Eu pensei que fosse uma coisa maior. Desculpem. Quem sabe eu possa visitá-los outro dia. Muito obrigado. Moço, o senhor não quer nem dar uma olhada nas bonecas? Ah, não dá. É que eu tô com muita pressa, sim. Tchau. Marilene, que tal a gente dar uma ajeitada nisso aqui? Bom, então enquanto vocês fazem... Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesta oportunidade, para participarem da audiência pública sobre o papel da imprensa em investigações e na condenação de suspeitos ou acusados, proposta pela excelentíssima senhora deputada Érica Cocai. Convidamos para tomar posição à mesa e presidir os trabalhos Sua Excelência, a senhora vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar desta Casa de Leis, deputada Érica Cocai. Desejando uma boa tarde para cada uma e cada um de vocês. Tenho uma alegria grande de declarar aberta a audiência pública desta Casa Legislativa sobre o papel da imprensa na apuração dos fatos e na condenação antecipada dos suspeitos ou acusados. Gostaria de chamar para compor a mesa a senhora Procuradora Federal, doutora Isabela Silva Oliveira, da Advocacia Geral da União. Convidar o senhor vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Adriano Ventura. Convidar o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, Romário Schettino. Chamar para compor a mesa o senhor coordenador da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, doutor Jomar Alves Moreno. E, por fim, convidar aquele que provocou, inclusive, esta audiência com todas as reflexões que vivenciou, que foram possíveis a partir da sua própria vivência, o jornalista José Cleves. Neste dia de hoje, nós também estamos aproveitando para lançar o livro do José Cleves, Porque a Imprensa, a Justiça dos Lobos, Porque a Imprensa Tomou Meu Lugar no Banco dos Réus. Este livro já foi lançado na Assembleia Legislativa de Belo Horizonte pela Comissão de Direitos Humanos. Então, o livro está à disposição de cada um e cada um de vocês, e para que nós possamos dar início a essa audiência, eu gostaria de apenas citar o que está na contracapa, ou ler do livro, que diz: implorei aos deuses para que a fúria daqueles ladrões de almas pagãs não se voltassem contra nós. Eles já haviam roubado o suficiente para tamanha humilhação. Supliquei em pensamento. De repente, o assaltante que estava do meu lado viu o celular na mão de Fátima e jogou o corpo sobre o meu. O celular, ele gritou, mirando-a como uma serpente faminta. O aparelho caiu e deslizou no asfalto molhado.
Toma, sentenciou o bandido, esticando a mão que apertava o revólver engatilhado, pronto para matar. Foram 3 disparos, a poucos centímetros do meu nariz, com as centelhas espalhando um cheiro forte de pólvora que invadiu o interior do carro com os faróis acesos. Uma cena chocante que até hoje me persegue. Ela gritou, lancinante, e os cabelos se levantaram pelo impacto dos disparos. Tudo muito rápido, inesperado, tão brutal, que imagino não ter o bandido mais munição para continuar a sua sanha assassina. Esse foi o que aconteceu com José Cleves há 9 anos atrás, e que a partir daí houve um processo onde a imprensa capturou a condição de julgar, e julgou. E foram 8 anos em que José Cleves vivenciou a dor de ser considerado pela imprensa num verdadeiro poder que invade os outros poderes e que muitas vezes dita a lógica de outros poderes de uma república ainda em construção, e vivenciou a condição de ser o principal, ou o suspeito, ou o culpado pelo assassinato de sua própria esposa. 8 anos até que tivesse a sua inocência provada, comprovada em última instância. 8 anos da justiça dos lobos. Uma imprensa, muitas vezes, pautada pela espetacularização, a espetacularização que vende, que traz anúncios. Engana-se quem diz que a lógica de mercado não invade a intimidade. A lógica do mercado invade a intimidade e toca, e transforma a vida das pessoas. Ela não se expressa apenas na lógica do consumo e da circulação de mercadorias. Essa lógica invade a intimidade. Por isso, a dor do José Cleves tem que se transformar para cada um e cada um de nós que estamos neste país em um processo de reflexão. A imprensa, aliada com parcela do poder policial, condenou injustamente José Cleves. A justiça, como já diz o livro dos lobos. Então, portanto, nós estamos aqui nesse momento em que preparamos a primeira Conferência Nacional de Comunicação para discutirmos que poder que se tem de, inclusive, rasgar a própria Constituição. E que poder que se tem de ir condenar sem materialidade, sem conhecimento, sem o direito ao contraditório, se condenar alguém. Dizer que José Cleves é um jornalista que atuou sempre denunciando uma parcela corrompida da polícia do seu estado. E que neste momento foi cercado por vários lobos, para que nós possamos refletir e provocar e fazer os lutos necessários num país que tem resistência ao luto. Nós não fizemos luto da escravidão, não fizemos luto da ditadura militar, e há que se fazer os lutos para se superar toda a dor e todas as perdas. Por isso, nesse momento, eu gostaria de começar esta audiência pública, mas antes disso, gostaria de chamar o procurador do Distrito Federal, Eduardo Muniz Machado Cavalcante, para compor a mesa. Prazer tê-lo aqui. E começar essa audiência pública escutando o José Cleves. É um prazer tê-lo aqui. É um prazer ter todos vocês, né, nesta mesa. Aqui o representante do Legislativo de Minas,
de Belo Horizonte, dizer que a participação da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, da Ordem dos Advogados, nesta discussão foi absolutamente fundamental. Ir contra a justiça do lobo, nós clamamos pela justiça que valorize a dignidade humana. Por isso, Zé Cleves, é um prazer tê-lo aqui e passo a palavra para que você possa fazer o seu pronunciamento. O prazer é todo meu. Eu quero, de antemão, agradecer a deputada Érica Cocai, que eu acabo de conhecer agora nesse momento, por ter me dado essa oportunidade de vir expor aqui um pouco da minha dor e de todo esse erro que cercou este meu caso. Quero agradecer à Câmara Legislativa do Distrito Federal, que eu vi nascer através de uma prancheta do Oscar Niemeyer, numa caminhada de reflexão em 1987, eu trabalho para o Correio Brasiliense, aqui ele esteve para poder demarcar onde seria a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que precisava de ter, e até então não existia. Eu quero agradecer aqui também o doutor Eduardo Muniz Cavalcante, procurador do Distrito Federal, que nos honra com a sua presença. Ele tem suas tarefas, suas obrigações, e veio para prestigiar esse acontecimento. A doutora Isabela Silva Oliveira, procuradora federal, pessoas que, independente de qualquer ligação com essa pessoa, que sou eu, sempre me deu um apoio muito grande, solidariedade, enfim, pessoas que eu não tenho argumentos suficientes para agradecer. Eu quero agradecer também o vereador Adriano Ventura, de Belo Horizonte, um jovem vereador, no seu primeiro mandato, jornalista, que abraçou essa causa e que isso muito me honra. Eu quero agradecer também, aqui de antemão, a presença do presidente do Sindicato Jornalista, Romário Schettini, que está fazendo uma administração realmente extraordinária e se mostrou muito sensível com o meu caso. Nós que nos conhecemos há mais tempo e trabalhamos já, enfim, em redações de jornais juntos. Me parece que eu não esqueci de mais ninguém, eu não estou enxergando até o final, mas me parece que está todo mundo aqui cumprimentado. Eu quero agradecer também a presença de vocês, do meu amigo Gervásio Gonçalves, da Vera Godoy, que é diretora do Sindicato Jornalistas Profissionais de Belo Horizonte, uma das mais atuantes diretoras sindical de nosso estado e, acima de tudo, uma amiga que está comigo há 8 anos. Eu quero, inicialmente, fazer uma preleção inicial a respeito do trabalho da imprensa hoje no Brasil, e cujo resultado veio a esse desenlace, né, que foi esse erro cometido na investigação do meu caso. Eu quero dizer inicialmente que nós estamos tendo um equívoco muito grande na mídia nacional, não é regional, não são os pequenos jornais, não é a imprensa alternativa, são os grandes jornais, os grandes veículos de comunicação da mídia eletrônica e da mídia impressa. Acima da questão do diploma, que hoje nos foi negado pelo Supremo Tribunal Federal, eu não quero entrar no mérito dessa questão, acima de tudo, acima disso aí, está a necessidade da qualificação profissional. E o meu caso é um exemplo clássico disso. Eu entendo o jornalismo de uma só forma, que é o jornalismo que investiga, que provoca o fato, que procura o contraditório, que busca fontes alternativas de informação e que trabalha focado no interesse público. Esse é o jornalismo que eu conheço. Esse é o jornalismo que eu sempre pratiquei. Esse é o jornalismo que eu aconselho que seja praticado nesse país. O outro jornalismo, que é o jornalismo oficial,
subserviente, não provoca contraditório, trabalha com fontes de informações viciadas, oficiais, e que não é focado no interesse público. Eventualmente sim, mas não é. Nós estamos vivendo hoje uma crise muito grande, muito grave nos meios de comunicação do país, exatamente por falta de qualificação profissional. Eu falo isso com a autoridade de quem esteve do outro lado da interlocução jornalística e tem quase 40 anos de profissão. E eu sou um estudioso da minha profissão e eu sempre procurei tirar lição de meus erros e dos erros de meus colegas, porque, infelizmente, a nossa vulnerabilidade humana acaba nos levando a cometer erros. Hoje eu vejo a imprensa trabalhando no sentido da espetacularização do fato, trabalhando no sentido de dar como resultado final, conclusivo, trabalho de polícia, tanto da Polícia Estadual como da Polícia Federal e também da Polícia Militar. Todos nós sabemos quando a gente tem uma certa maturidade profissional ou quando sai da escola de comunicação ou de outras faculdades ligadas à comunicação, que o trabalho da polícia ela é uma força que presta serviço ao Poder Judiciário. A função da polícia é apresentar indícios ao Poder Judiciário. Indícios ao Poder Judiciário. A capa do inquérito policial, se não me engano, eu estou aqui diante de duas autoridades, que é a doutora Isabela e o doutor Eduardo, que conhecem isso muito mais do que eu. Se estiver errado, pode me corrigir. Mas a capa do inquérito policial que vai para a Justiça cita a pessoa apontada como suspeita do crime, o indiciado, ou seja, são indícios, não existe nada conclusivo. O processo começa na instrução criminal e a sentença final vem após o trânsito em julgado do devido processo. Isso nos leva, nós jornalistas, a termos cuidados com o trabalho de pesquisa e de investigação e de divulgação dos fatos, principalmente os fatos da área criminal. Um fato controverso não pode ter tratamento de fato notório. O fato notório é aquele onde existe o flagrante, o réu é confesso, ou existe o silêncio do réu que aceita com assentimento a acusação, aquilo que lhe é acusado. O meu caso era um caso controverso, e como caso controverso, haveria necessidade da produção do contraditório. O contraditório que é feito na instrução criminal e na justiça não é feito na polícia, porque o trabalho da polícia é apresentar apenas indícios para o Poder Judiciário. E não pode a imprensa, de forma alguma, trabalhar com essa ferramenta da Polícia Civil, ou da Polícia Militar, ou da Polícia Federal, como um fato conclusivo, de forma a execrar pessoas que ainda não foram submetidas a um julgamento, a um contraditório. Eu quero dar como exemplo o meu caso, infelizmente. Não gostaria nunca que algum dia eu viesse a público, numa audiência pública, numa Câmara Legislativa, ou seja, em qualquer outra casa pública, falar sobre jornalismo, citando um caso pessoal meu, porque foi muito trágico e me trouxe muito sofrimento para minha família, para a família da minha mulher, para os meus filhos. Até hoje eu sofro muito. Em 2000, eu fui vítima de um assalto. Eu e minha mulher voltávamos de um shopping em Belo Horizonte, e fomos vítimas de um assalto. Na época eu vinha de várias denúncias contra a polícia, não contra a polícia, a instituição policial, que eu respeito muito, ela é necessária, sem ela seria muito difícil a ordem social.
mas contra maus policiais que, infelizmente, estavam realmente maculando essa instituição e trazendo grande prejuízo para a sociedade. E eu era, pela terceira vez consecutiva, finalista do Prêmio Oeste de Jornalismo, o que levava a crer que as minhas denúncias elas procediam. Tanto procediam que todas as três denúncias consecutivas que me levaram a ser finalista do Prêmio Oeste, todas as três denúncias geraram uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E o resultado final foram conclusivos que eu tinha razão. Eu queria autarquizar o Detran, que eu achava que o Detran não deveria ser um órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública. Estava havendo muita corrupção. Eu achava que toda a arrecadação do Detran deveria ser recolhida pela Fazenda Pública. Eu achava que não poderia haver baixa ilegal de multas, com todos os delegados de Detran tendo senhas para dar baixa em multa. Né? Aquela coisa de frotas e frotas de veículos que não pagavam multa porque havia uma propina paga a determinada pessoa que dava baixa a multas. Enfim, eu vinha de uma série de denúncias contra os caça-níqueis, contra o comércio, o mercado negro de pedra preciosa. Eu vinha do caso Maria Eugênia, que depois vou citar mais, fiz um livro. Também polícia aqui de Brasília, bandidos aqui de Brasília, porque maus policiais, polícia com distintivo que pratica arbítrio, que pratica corrupção, infelizmente, são bandidos. E eu vinha também desse caso Maria Eugênia, isso era recente. O livro do caso Maria Eugênia foi lançado dia 17 de dezembro. A minha mulher foi vítima de um assalto, nós fomos vítimas de um assalto dia 10 de dezembro. Moral da história. Foi uma oportunidade que a polícia teve para então me silenciar. Colocaram a arma no local para dizer que eu tinha matado. Eu havia sido submetido a todos os exames de pólvora no braço, no corpo, digital na arma. A arma que eles disseram que eu comprei, que na realidade era uma história, um conto de carochinha, porque na realidade quem disse que eu comprei a arma não tinha recibo, não tinha testemunha, não tinha apelido de quem levou, nome de quem levou, não tinha, enfim, é uma história sem pé e sem cabeça que tinha unicamente o propósito de me incriminar. Era um elemento dos caça-níqueis, um segurança do caça-níquel que eu estava denunciando. Eu denunciava, quer dizer, era uma testemunha suspeita. Enfim, pedi a presença, no dia do enterro da minha mulher, eu pedi a presença do Ministério Público, fiz de próprio punho, redigido pela jornalista, minha amiga Ana Malta, um pedido à Procuradoria-Geral de Justiça para que fosse designado um promotor para acompanhar o caso. E por que eu fiz isso? Porque um assalto relâmpago, eu achava que a polícia ia localizar imediatamente os ladrões. Porém, como era um sequestro relâmpago, esse caso ia para a delegacia de roubo a banco. E eu tinha denunciado um delegado de roubo a banco que estava assaltando o banco. Então eu achava que eles não iriam investigar o caso com critério, né, da maneira que deveria ser. Moral da história. Fui obrigado, então, a pedir a presença do Ministério Público, a presença de um promotor, e foi designado um promotor para acompanhar o caso. Mesmo diante de tudo isso, 2 dias depois apareceu uma arma no local, que é essa arma que disseram que eu comprei. E foi feitos os exames e eu era inocente. Eu dizia que eu era inocente veementemente. No dia 15 fui indiciado. Durante 6 horas fui indiciado, com o delegado dizendo para todos os jornalistas, numa sala, com toda a imprensa presente, de que a arma era a mesma que eu tinha matado a minha mulher. Foram 6 horas de depoimento. Foram 55, 54 folhas de meu depoimento. Eu respondi a 33 perguntas feitas pelo delegado. No meio do meu depoimento, ele me indiciou. A partir daquele momento, eu passei a ser execrado pela imprensa que, de forma muito infeliz, comprou da polícia lacrada a versão do homicídio.
Era um assalto e, de repente, a polícia quis fazer que aquele ali fosse um assalto. Como ocorria na ditadura militar, onde se forjava a prova, onde se forjava réus, onde se forjava, conseguia-se falsos testemunhas. Houve essa execração e a imprensa comprou, fechado, lacrada a versão da polícia. E eu fui parar na mão do Ministério Público 45 dias depois. O Ministério Público, o promotor que pegou esse caso, Dr. Guilherme Pereira Vale, tinha problemas com o Estado de Minas, que havia denunciado um episódio envolvendo este promotor, um escândalo, e ele estava magoado com o Estado de Minas. Ele aproveitou, né? Coincidentemente, o meu caso foi parar na mão desse promotor, e esse promotor ofereceu denúncia para que eu fosse, então, processado. Ele se baseou numa reportagem também do Fantástico, de 7 minutos, antes do delegado entregar a ocorrência, entregar o relatório para a polícia, antes de encaminhar o relatório para a justiça, chamou a imprensa e fez uma reportagem onde o delegado dizia que a arma era a mesma, que existia pólvora no meu corpo, que existia motivação, que eu era o criminoso e que cheguei até a matar com a cumplicidade de meus filhos. Estou falando isso aqui, gente, está tudo aqui, ó. Tudo aqui comprovado. Eu não estou acrescentando nada, estou deixando de falar muita coisa. E eu continuei veementemente dizendo para a imprensa que eu era inocente e que eu deveria ter um tratamento mais digno e que a imprensa deveria verificar os autos. E infelizmente isso não foi possível, porque repórter nenhum, vocês não vão acreditar, mas essa é a verdade. Não sei se o meu caso é único, mas eu não conheço outro igual. Meu processo tem 2.000 páginas. É um dos mais polêmicos da história de Minas. Nunca foi folheado por um jornalista. Comprar a primeira versão da polícia. Comprar fechado, lacrado. Se eu comprar num sacolão 1 quilo de chuchu e ele me der fechado numa sacola e eu não vi ele colocar o chuchu lá, eu abro para ver se é chuchu, porque de repente leva pimentão, porque pode haver engano. Quer dizer, são coisas que você tem que abrir, você tem que ver. Quer dizer, eles não poderiam jamais legitimar uma versão sem folhear, sem examinar as provas, já que o fato não era notório, era controverso. Eu dizia que era inocente e cobrava na imprensa de forma bastante incisiva. Cheguei a fazer uma reportagem no Estado de Minas, 2 dias depois do indiciamento, dizendo que eu era inocente, ia provar minha inocência, que queria saber qual critério usar o delegado para me indiciar, não haveria prova testemunhal, não haveria motivação, e que eu provaria e iria fazer uma investigação paralela e ia esclarecer os fatos. Vocês não podem imaginar, porque eu tenho certeza que vocês não passaram por isso. Vocês não podem imaginar o que eu passei. Vocês não podem imaginar. Primeiro, a dor da morte da minha mulher, mãe de meus 5 filhos. Um assalto. Eu lido no jornalismo há quase 40 anos, a gente vê muita coisa, mas a gente não acredita que acontece com a gente. Eu lá, todo descontrolado, meus filhos sem mãe. Eu peço desculpa. Mas como dizia Einstein,
Einstein não Voltaire, né? A primeira lei da natureza é a tolerância, a parcimônia, a paciência. Eu procurei, eu sou de uma família de meu pai muito religioso, minha mãe muito religiosa, pessoa verdadeira, uma família unida. Eu aprendi com minha família muitos valores, e um dos valores que eu aprendi com minha família é esse da parcimônia, da paciência, da tolerância, de não fazer pré-julgamento e de esperar, porque a vida é como uma roda gigante. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está cá embaixo. Naquele momento eu estava lá embaixo, mas a roda ia girar. Eu vivia pedindo aos jornalistas que analisassem o processo. Ninguém quis analisar o processo. Não me pergunte por quê. Não tinha inimigo nenhum na imprensa. Pura incompetência. Pura incompetência. Pura incompetência. É doloroso dizer isso aqui para um presidente do sindicato jornalista. É doloroso dizer isso aqui para uma deputada que atua na Comissão de Direitos Humanos. É doloroso dizer isso aqui para um procurador do Distrito Federal, que é o doutor Eduardo. É doloroso dizer isso aqui para uma procuradora federal, a doutora Isabela. É doloroso dizer isso aqui para o João Mar, aqui da OAB, o representante da OAB, para o Adriano Ventura, que é que além de vereador, é jornalista e de grande sensibilidade. É doloroso dizer isso aqui para vocês, dizer que eu fui apontado como autor de um crime que eu não cometi pela imprensa, porque a imprensa diz que ouviu o delegado falar que eu era o criminoso. E não teve a imprensa a dignidade de verificar nos autos a minha argumentação. Aí eu pergunto, mas será que eu era tão ruim assim, eu era tão suspeito assim, eu tinha uma vida pregressa tão desastrada, tão ruim, de forma a não merecer um debate público antes mesmo que o caso chegasse à justiça? Não. Nunca usei arma, nunca tive inimizade nas redações. Tive a felicidade e a sorte de, durante mais de 30 anos, exercendo a minha profissão de jornalista sem nunca ter sido processado e condenado por dano moral, por calúnia e difamação. Mas infelizmente a imprensa não levou isso em consideração. Não levou em consideração que eu fui vítima de uma testemunha suspeita. Não levou em consideração que a polícia poderia estar querendo revidar, até porque o secretário de Segurança Pública estava muito contrariado comigo, porque eu estava querendo autarquizar o Detran. Até porque a polícia, a banda podre da polícia, estava muito contrariado comigo, porque eu estava denunciando eles. Até porque eu tenho um histórico de vida profissional sempre na defesa do interesse público, dentro das minhas limitações. Eu não sou um jornalista referência de grande conhecimento teórico, de grande formação acadêmica, mestrado, pós-doc, doutorado. Eu não tenho esses predicados. Eu simplesmente sempre fui um jornalista que procurei brigar veementemente, corajosamente, em defesa dos direitos humanos, em defesa da cidadania, em defesa do interesse público, de forma até, de certa forma, certo ponto, intransigente. Mas foi
esse processo para a Justiça, e na Justiça eu fui transformado em réu, e de réu eu fui a julgamento no dia 6 de abril de 2006. Pela primeira vez, naquela tarde do dia 6 de abril de 2006, pela primeira vez, o meu processo foi mostrado através do meu advogado, Dr. Marcelo Leonardo, que me defendeu gratuitamente, porque o jornal Estado de Minas, onde eu trabalhei 27 anos, e que era o alvo do atentado, da retaliação policial, porque primeiro o promotor me retaliou por conta das matérias do Estado de Minas. Segundo, o secretário de Segurança Pública mandou me indiciar, exatamente porque estava sendo denunciado pelo Estado de Minas por problema de corrupção. E ele foi exonerado dias depois. Então, nesse dia do julgamento, o meu advogado apresentou aos jurados, que até então não tinha o mínimo conhecimento do que de fato acontecia, só sabia pela imprensa que eu era criminoso, porque na fita da TV Globo, que foi divulgada para todo o país, mais de 40 milhões de telespectadores, fora o processo multiplicador disso aí, que vai para todo o país, todo o mundo inteiro, Record, Bandeirante, Jornal Nacional. Teve o meu advogado a árdua tarefa de, após o promotor apresentar a fita de vídeo, onde a polícia mostrava nos mínimos detalhes como é que eu matei, por que eu matei, as provas de como eu matei, que eu havia até simulado um estupro. Depois de tudo isso dito a 7 jurados, entre os quais 2 mulheres juradas, meu advogado teve a árdua tarefa de, em apenas 2 horas, ter a obrigação de reverter esse quadro, mostrando para os jurados que aquela versão eletrônica nada mais era do que uma farsa, de que o inquérito policial nada mais era do que uma farsa, de que o que a imprensa disse até então nada mais era do que uma farsa, porque a imprensa não sabia de nada, porque a imprensa não investigou nada, a imprensa não pesquisou nada, ela simplesmente deu o trabalho burocrático e covarde de apenas reproduzir o que a polícia dizia. Meu advogado apresentou aos jurados as provas dos autos, 10 laudos a meu favor, 22 depoimentos arrolados pela defesa e arrolados para a acusação, 22 depoimentos onde se falava da minha pessoa sem nenhum desabono, inclusive testemunhas que a acusação considerava relevante para a minha condenação. Após a exposição do meu advogado, mostrando dentro dos autos, em momento nenhum ele saiu de dentro dos autos, o que de fato aconteceu, de forma ética, de forma competente, sintética, resumida, objetiva. Após essa exposição do meu advogado, o Conselho de Sentença se reuniu e me absolveu a 7-0, por 7 votos a 0, não por falta de provas, dando a versão do assalto como sendo a versão verdadeira. Fez o Conselho de Sentença do Primeiro Tribunal de Justiça de Belo Horizonte, do Fórum Lafayette de Belo Horizonte, aquilo que era uma obrigação da imprensa fazer nos 8 anos, uns 6 anos até então, que a imprensa teve a oportunidade de fazer e não fez. Fui absolvido. Houve um acórdão
o Ministério Público continuou entrando com recurso, entrou com recurso, embargo declaratório, depois entrou com recurso, esse recurso contra o acórdão, onde o relator, desembargador Sérgio Braga, disse no seu acórdão, em detalhes, de forma resumida, objetiva, bem sintética, comprovando que ele realmente leu o processo, que, na realidade, havia ocorrido um assalto e que a arma fora plantada no local pela Polícia Civil e Militar para retaliar, para tentar me colocar na cadeia. E disse, inclusive, no acórdão, o desembargador Sérgio Braga, que, conforme as 38 tomadas fotográficas da reprodução simulada, que é a reconstituição do fato, são fotos tomadas, eram compatíveis com a versão inicial do réu. Ou seja, não havia dúvida. O Ministério Público entrou com um recurso extraordinário e especial. O Tribunal de Justiça, a primeira vice-presidente do Tribunal de Justiça, recusou. Esses foram encaminhados agravos para o Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal, o STF. Também os ministros entenderam que a versão do assalto era inquestionável e que não havia mais discussão. Em outubro de 2008, deputada Érica Cocai, depois de 8 anos, o meu processo foi encerrado. Foi encerrado e foi baixada a sepultura com 2.000 páginas, sem nunca ter sido folheado pela imprensa. Nunca ter sido folheado por nenhum jornalista. Eu falo isso com autoridade. Eu falo isso e não falo por falar. Eu falo isso porque nenhum deles leram o processo. Eu cheguei, inclusive, a acompanhar na secretaria do Fórum Lafayette para ver se algum jornalista, pelo menos, pediu à secretária uma vista do processo. Eu acompanhei também no Tribunal de Justiça, fiz amizade com uma funcionária do Tribunal de Justiça, para que ela me informasse. Dei para ela meu celular, se algum jornalista pedisse vistas do processo, que ela me informasse, que eu queria saber, se pelo menos algum deles, por curiosidade, foi lá para ver esse meu processo. Não foi. E vou dizer para vocês, aqui, eu não quero me alongar, dentro desse invólucro da versão que a polícia enfiou goela abaixo da imprensa, o que tinha lá? O que tinha lá? Segundo a polícia. Quem leu o meu livro sabe muito bem do que eu vou falar aqui, desse absurdo. Bom, ocorrido o assalto, foi feito um auto de apreensão da arma, foi depositada uma arma lá 2 dias após o assalto. Foi feito um auto de apreensão dessa arma. 5 detetives, 2 testemunhas. A arma estava em cima de uma pedra. Está escrito, rubricado pela autoridade policial. Dia 12 de dezembro de 2000, 2 dias após o assalto. Lá no fórum, quando eu pedi a cópia do processo, e o doutor Marcelo Leonardo tirou para mim a cópia do processo, eu levei para minha cama,
pus em cima da minha cama e comecei a folhear. Estava um laudo de levantamento do local com a foto em cima de um pano preto, duas vezes maior que a arma. Sem legenda específica e no bojo do laudo, dizendo que a arma estava sobre uma luva de couro preta própria para a mão direita. Então, foram feitas 2 tomadas fotográficas, uma do primeiro depósito da arma em cima da pedra e outro que foi uma montagem fotográfica para dizer que eu usei luva, já que não havia prova que eu pus a mão na arma. Rasgou-se a primeira foto da primeira apreensão, do primeiro depósito, e substituiu no laudo por uma montagem fotográfica. É isso aqui, ó. A arma em cima desse pano preto, para dizer que eu usei uma luva. Ao fazer essa montagem fotográfica, a polícia criou uma história que é o seguinte: eu comprei uma arma de um desafeto. E esse desafeto, embora fosse um sargento da Polícia Militar com 10 anos de atividade, vendeu a arma para um amigo meu, segundo ele, sem pedir endereço, telefone, testemunha, sem nada. Você entregar uma arma registrada sua, com porte seu, para um estranho, é pior do que você entregar a escritura do seu apartamento, entregar seu BMW para um cara que você nem conhece, para pode dar uma volta aí, está comprado, não tem documento nenhum. Aí, se essa arma matar alguém, eu pago. Quer dizer, uma história de carochinha, um depoimento que não vale nada, além de ser um depoimento suspeito. E, depois de comprar essa arma desse desafeto, eu matei minha mulher com 5 tiros, usei uma luva. Depois, eu joguei essa luva a uma distância e depois joguei a arma. E a arma caiu por cima dessa luva, mansamente, singelamente. E depois eu chamei a imprensa, chamei o Ministério Público, chamei a polícia, chamei todo mundo para provar que eu era o criminoso. Eu queria notoriedade, naturalmente. Essa é a história. Essa é a história que está lá dentro daquele invólucro que a polícia, que a imprensa comprou de olho fechado. Depois, eu dei uma de mandrake e desapareci com esse pano do processo. A história montada pela polícia, eu nunca vi isso. Nem nas obras de Shakespeare, nem em qualquer outra história, não digo do universo literário, mas da literatura criminal brasileira. Eu não conheço um caso igual ao meu. Não conheço. Não conheço. Mas, infelizmente, como a imprensa não quis abrir o envelope, legitimou essa farsa, esse absurdo. E eu tive que passar por toda essa aprovação, por esse erro, por essa omissão, por essa incompetência, por essa irresponsabilidade da imprensa. Às vezes a pessoa fala, você é muito duro com a imprensa. Mas como é que não vai ser duro com a imprensa? Mas doeu foi em mim, doeu na minha família, doeu nos meus filhos, doeu na família da minha mulher, doeu muito por conta
de que eu era filho da imprensa, sou jornalista, pô. Não é possível que logo contra mim fazer um trem desse. Um erro desse, absurdo. É inadmissível hoje, no terceiro milênio. Hoje, que nós lutamos tanto aí pelo diploma, que nós lutamos tanto para isso, para aquilo, a categoria, vir a imprensa e cometer um erro dessa natureza. Admitir uma história louca dessa, com 2 depósitos de arma, com uma arma que apareceu, que eu não comprei, está provado nos autos. Uma perseguição do promotor Guilherme Pereira Vale, uma perseguição do delegado Edson Moreira, uma perseguição da perita Luísa Valéria, de Ângela Romão e Robson Sangiorgi, que assinaram o laudo, um laudo fraudulento, fraudar a prova, fabricar réu, que vergonha, em plena democracia. Que vergonha muito maior é a imprensa admitir isso. E pior, admitiu porque não quis ver, não quis analisar, não quis fazer o que é elementar na nossa profissão, que é a prova do contraditório. Será possível que esses repórteres não sabiam que a polícia, aquele trabalho preliminar da polícia, não foi feito dentro dos critérios jornalísticos, foi feito dentro dos critérios do Código de Processo Penal, que não exige o contraditório? O delegado não é obrigado a produzir contraditório, ele é obrigado a apresentar indícios de que alguém é suspeito do que. Se houve um crime, ele tem que apresentar indícios. Aquilo era apenas elementos, indícios que foram apresentados à Justiça. Pois bem, eu vou encerrar, mas antes de encerrar esse meu depoimento, eu queria pedir à deputada Érica Cocai que ela pudesse. Houve aqui em 1984 o assassinato do repórter Mário Eugênio, executado em praça pública. 1984. Esse livro eu escrevi para que esse caso não fosse esquecido. Esse livro eu escrevi em 2000. Isso aconteceu em 84. Mário Eugênio defendia o interesse público, denunciava o Esquadrão da Morte aqui em Brasília. Foi tudo provado. E hoje, circulando pela cidade de Brasília, eu não vejo nenhuma placa alusiva a esse rapaz que morreu porque estava defendendo o interesse público. E eu gostaria de pedir à deputada Érica Cocai que essa Câmara Legislativa estudasse a possibilidade de elaborar um projeto no qual pudesse homenagear Mário Eugênio, que morreu em praça pública, executado por elementos do Exército e da Polícia Civil, de forma cruel, no crepúsculo da ditadura militar. Um caso que repercutiu no mundo inteiro e que a imprensa publicou e divulgou com grande enfoque durante houve uma comoção, e que hoje, infelizmente, eu vejo aqui no Brasil, onde eu morei e fiz grandes amizades, que eu gosto muito dessa cidade, eu vejo que não existe nenhuma homenagem a esse repórter Mário Eugênio. Nenhuma rua com o nome dele, nenhum monumento, nenhum espaço, ainda que pequeno, porque foi uma pessoa muito importante para a democracia. Eu já conversei sobre isso com o presidente do Sindicato Jornalista, Romário Schettini, e ele está disposto também, com a sensibilidade que ele tem. Ele disse que a minha reclamação, o meu protesto procede e que ele está disposto a colaborar e resgatar essa história. Eu fiz uma palestra hoje na UNB, a maioria dos alunos não sabia do caso Mário Eugênio. Esse caso meu está sujeito, daqui a 10 anos, ninguém mais lembrar essas coisas. Eu escrevi o caso Mário Eugênio,
para que não fosse esquecido, para que isso aqui não fosse esquecido. Infelizmente está caindo no esquecimento. E eu não gostaria que isso caísse no esquecimento. Erros a gente não pode esquecer. As virtudes podem ser esquecidas. Mas os erros não podem esquecer, eles têm que ser reciclados. Era isso que eu queria dizer. Não quero tomar mais seu tempo. E mais uma vez quero agradecer a todos vocês e à mesa e à deputada Érica Cocai, que me deu essa oportunidade de vir aqui e prestar esse depoimento. Obrigado. Obrigada, José Cleves. É uma história para que a gente possa refletir e ver a fragilidade. A fragilidade que acabamos por ter em função de uma democracia ainda em construção. E do poder absolutamente temerário que hoje tem a imprensa. Uma coisa me chama a atenção é o fato de uma matéria no Fantástico, 40 milhões de pessoas assistindo, que foi construída sem o direito ao contraditório, sem o conhecimento do processo, ser uma das peças fundamentais de acusação. Parece um drama de Kafka. É um processo que se constrói sem direito ao contraditório, sem análise de todos os elementos que estão envolvidos e que passa ele por si só a fazer parte de uma peça de acusação. Mas, dando continuidade à nossa audiência pública, eu gostaria de passar a palavra nesse momento ao presidente do Sindicato de Jornalistas do Distrito Federal, Romário Schettino, já anunciando que, em função de compromissos, terá que se ausentar logo em seguida. Prazer tê-lo aqui, Romário. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa em nome da deputada Érica Cocai e agradecer o convite feito para essa audiência pública. Justificar a minha necessidade de ausentar por uma questão de saúde. Eu recentemente fui acometido de um ataque da coluna. Estou fazendo uma fisioterapia que começa daqui a pouco. Mas eu fiz questão de ficar aqui e aguardar o final desse depoimento comovente do José Cleves para contribuir com algumas reflexões em cima do que foi dito e do que está sendo dito pela presidente da mesa e pelo momento em que vivemos no Brasil de ampla discussão e de ampla liberdade para o debate e também na busca de soluções para os problemas brasileiros. Infelizmente, o caso do José Cleves não é o único, né? Nós temos vários casos de injustiça cometida pela imprensa no Brasil. Mas o que é mais impressionante nesse debate, nesse caso, é que a vítima é o próprio jornalista, né? Os outros casos que a vítima foram os donos de uma escola em São Paulo, outros são políticos, alguns injustamente acusados, outros são algumas autoridades também acusadas e execradas sem o direito de defesa, mas pessoas comuns também. A sociedade, nós esquecemos às vezes dessas pessoas comuns que são vítimas da agressão da imprensa e que sequer sabem que têm direito e que sequer sabem que podem questionar na justiça qualquer tipo de injustiça cometida pela imprensa. Mas, além disso, acima disso tudo, está o problema grave que nós vivemos no Brasil. É um modelo de comunicação social
diferenciado no resto do mundo. Assim, poucos países têm uma concentração da propriedade dos meios de comunicação como o Brasil. Poucos países têm uma história da imprensa como a nossa, né? Que sempre foi concentrada no poder econômico, sempre foi concentrada no poder político e que foi reforçado durante o período da ditadura militar, né? Que criou o ambiente para que a imprensa se tornasse o que se tornou no Brasil. Mas o direito republicano consolidado na Revolução Francesa nem sempre é seguido por nossas autoridades e também pela imprensa. O princípio básico de que toda pessoa é inocente até que se prove o contrário não é seguido pelos veículos de comunicação. E, dependendo do status e do status social, econômico daquela pessoa, ele pode ou não ser reconhecido, né? Então, é preciso que esteja rico, que tenha propriedades, que tenha dinheiro para contratar grandes advogados, para que esse direito seja minimamente reconhecido. É importante que alguns estudantes estejam aqui hoje também para ouvir esse relato e que estejam aqui também para pensar sobre o que significa ser jornalista no Brasil, qual é o papel social do jornalista e qual é o papel que ele vai cumprir ao ingressar nessa profissão. E aí, é preciso ter muito cuidado, né? Não precisa ter muito cuidado para que os papéis não sejam invertidos ou confundidos. O papel do jornalista, o papel da polícia, o papel da justiça, o papel do dono do jornal, o papel do leitor, o papel do cidadão, né? Tudo isso tem que ser pensado, tem que ser defendido e estabelecido um processo de diálogo para que a gente possa avançar e crescer na democracia brasileira. O Sindicato dos Jornalistas procura sempre nessas conversas buscar estabelecer uma diferença entre o profissional, o jornalista profissional, do proprietário do meio de comunicação, do veículo de meio de comunicação. Às vezes essa dupla condição não é bem entendida. Confunde. Às vezes o próprio jornalista se confunde com o seu patrão, né? Com o seu dono, com aquele que emprega, proprietário do veículo para o qual ele trabalha, mas enquanto sindicato, enquanto defensor de uma categoria profissional diferenciada, a gente procura sempre estabelecer as diferenças, mesmo que às vezes contrariando o nosso filiado, né? O nosso jornalista filiado, que não sente muita segurança ao assumir essa diferença. Então, há uma relação de emprego, há uma relação de patrão, há uma relação que muitas vezes se sobrepõe ao compromisso profissional, mas sempre haverá um espaço no sindicato, sempre haverá um espaço nas nossas comunicações para estabelecer diferença e mostrar que uma grande parte, uma boa parte das nossas injustiças cometidas na imprensa são atribuídas ou devem ser atribuídas ao nosso modelo de propriedade do meio de comunicação, que é concentrador, que voltado para os interesses econômicos dos patrocinadores, dos anunciantes, né? Muitas vezes os anunciantes definem a linha do jornal e junto com o dono do jornal. Então a gente estabelece essas diferenças e procuramos caminhar no sentido de defender o interesse público, defender a sociedade e cumprir o papel da comunicação, que é o fundamental e o de grande interesse que nos move, né, para o trabalho e para o exercício dessa profissão.
Na conversa que tive com o Zé Cleves sobre a necessidade de homenagear o Mário Eugênio, o sindicato se coloca à disposição do gabinete das deputadas no que for necessário, mas eu tenho já uma sugestão, que nós deveríamos fazer um marco no lugar onde Mário Eugênio foi assassinado. Esse lugar é no setor de Rádio e TV Sul, na porta do edifício onde funcionava a rádio, onde ele tinha um programa, na época, que chamava Gogó das 7, um negócio assim. E ali construir uma placa, dizer, aqui foi assassinado o jornalista Mário Eugênio no dia tal, por esse motivo. E vamos capturar ali na justiça o processo que deu origem à condenação dos culpados e registrar isso ali. Acho que é uma coisa absolutamente viável, né? Também quero fazer 3 anúncios aqui, antes de me despedir. Primeiro, dizer que, por iniciativa da deputada Érica Cocai, se tramita nessa Câmara um projeto de lei número 1317/09, que torna obrigatória a apresentação do diploma de curso superior de comunicação social com habilitação em jornalismo para provimento de cargos efetivos e empregos permanentes de jornalistas na administração direta e indireta do Distrito Federal. Ou seja, o concurso público exigirá o diploma, independente da decisão do STF. Esse tipo de projeto está sendo também apresentado em outros estados. A Federação Nacional pediu cópia do projeto, viu, Érica, para montar um acervo de projetos dessa qualidade, para a gente somar a luta pela volta da exigência do diploma nos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara. Também quero informar que para os estudantes de jornalismo, especialmente para todos que estão nos ouvindo, que a Conferência Nacional de Comunicação, que vai acontecer em Brasília, nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, será precedida de uma conferência distrital de comunicação. A deputada também está envolvida nessa convocatória. A Câmara Legislativa será convidada a indicar um representante para compor a comissão coordenadora. E é fundamental a participação de todos interessados no assunto da comunicação na Conferência do Distrito Federal, já está convocada pelo governador nos dias 5, 6 e 7 de novembro. Então, daqui até lá, nós estamos trabalhando na preparação dessa conferência, com local de realização, temários, convidados, participação ampla, geral e restrita de toda a população. Haverá ampla divulgação desses assuntos, tanto pela Câmara Legislativa, quanto pelo Governo do Distrito Federal, também como pela sociedade civil organizada. Então, essa conferência vai discutir tudo isso que nós estamos falando aqui e muito mais. Uma ampla gama de assuntos que nós queremos debater nessa conferência. A propriedade cruzada dos meios de comunicação, a concentração de propriedade, as concessões de rádio e televisão. É preciso rever a lei que determina essas concessões e o compromisso social que esses empresários que conseguem a concessão obtêm. Por fim, informar que haverá um lançamento do livro do Zé Cleves hoje à noite, às 7 horas, no Café Martinica, na 303 Norte. O Zé Cleves está dando autógrafo no livro. E os interessados, quem está nos ouvindo aqui pela TV Câmara Legislativa, também está convidado para estar hoje à noite, a partir das 7 horas, lá no Café Martinica, a partir das 19 horas. Fica na 303 Norte. E quero agradecer aqui a Érica, parabenizar pela iniciativa. A Érica sempre está atenta aos assuntos da comunicação em Brasília e no Brasil, e é uma deputada muito atuante aqui no nosso Distrito Federal. Obrigado, Érica. Eu me despeço e peço desculpas, porque realmente é uma questão de saúde intransferível. Ninguém pode fazer isso por mim. Obrigado. Obrigada, Romário.
Só reafirmando a necessidade da participação na conferência distrital. Ela foi uma construção. Nós temos 2 audiências públicas aqui na Câmara Legislativa, fizemos uma moção dessa casa, aprovamos uma moção aqui dessa casa, tivemos a participação do grupo que organizava a conferência na Comissão de Direitos Humanos, tivemos contato com o vice-governador do Distrito Federal, governador em exercício à época, para que pudesse ser convocada. Não foi simples convocá-la, mas que bom que foi convocada pelo Poder Executivo, senão o Poder Legislativo assumiria essa função. Acho que nós temos, toda a sociedade deveria discutir o papel da imprensa nesse momento, o papel dos meios de comunicação. Até porque, se temos tantas opressões visíveis e invisíveis, há uma opressão midiática, sem nenhuma dúvida. E que eu fico muito assustada às vezes, porque ela molda comportamentos, inclusive, muitas vezes, do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Ela força, estabelece ritmos aos poderes reais, republicanos, do Estado Democrático de Direito. Bom, eu passo a palavra, nesse momento, ao coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Dr. Jomar Alves Moreno. Deputada Érica Cocai, senhora procuradora, em nome de vocês duas, cumprimento todos os demais membros da mesa, senhoras e senhores, estudantes, a Ordem dos Advogados do Brasil, quer agradecer a oportunidade, porque nós entendemos que esse tema é da maior relevância, porque nós temos hoje ter muito cuidado com a imprensa, porque ela realmente é muito poderosa. Esse tipo de debate é importante para que a imprensa, no seu poder de investigação, e a imprensa tem que ter esse poder, não se transforme, logo em seguida, em policial e, pior, em juiz. Então, a gente não pode deixar a imprensa ter esse poder total de condenar, né, de investigar e já condenar. Nós vemos muito isso, né? Nós vimos isso aí, imprensa aqui em Brasília, caçar políticos, vimos a imprensa criar pessoas, criar mitos, e isso é muito ruim para a sociedade, principalmente para nós que viemos, vocês são jovens, talvez não lembrem muito disso, mas nós que viemos da década de 70 e que, quando nós gritávamos contra a ditadura, uma das primeiras palavras de ordem que nós tínhamos era liberdade para a imprensa. Nós não aceitávamos que a imprensa fosse censurada. E nós lutávamos muito por isso. Nós entendíamos que quanto mais liberdade tiver a imprensa, maior é o progresso e a implementação da democracia brasileira. E a liberdade de imprensa está efetivamente associada à democracia. A Ordem dos Advogados do Brasil não consegue conceber uma democracia sem efetiva e absoluta e total liberdade de imprensa. Por isso, nós, ao mesmo tempo que nós temos essa preocupação, nós temos que lutar para que também haja alguma forma de controle. Nós não podemos permitir, em hipótese alguma, que a imprensa seja unilateral, obrigatoriamente. Toda e qualquer reportagem, seja qual for o seu teor, tem que se ouvir a outra parte. Mas tem que se ouvir mesmo. Não é só dizer, olha, eu tentei ouvir, liguei para o Zezinho, ele não me respondeu, então eu só vou mostrar aqui a opinião da outra, da primeira parte. Isso é errado. Todo e qualquer fato tem mais de uma versão. No momento em que a imprensa adota uma única versão, ela está cometendo um pecado contra a sociedade, cometendo um pecado contra a democracia. Por isso, nós defendemos, e aí defendemos mesmo, que a imprensa tenha a efetiva capacidade de ter poder de investigação. É graças ao poder de investigação que a imprensa, nos últimos 20 e poucos anos, a partir da democracia que surge a partir de 85, e principalmente com a promulgação da Constituição de 88,
onde veio efetiva liberdade da imprensa, nós vimos a importância do trabalho da imprensa. Muitas verdades foram descobertas, mas muitos abusos foram cometidos. E aí, nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, defendemos plenamente que se deve usar as normas garantidoras do artigo 5º, incisos 5 e 10 da Constituição Federal. A imprensa tem que ter total liberdade, mas na hora que ela cometer um erro, na hora que ela cometer um equívoco, seja por ação ou por omissão, ela tem que responder de acordo com o artigo 186 do Código Civil e, principalmente, de acordo com o inciso 5º da Constituição, aonde tem que dar o direito de resposta e tem que arcar com os danos morais e materiais praticados. Porém, para nossa tristeza de cidadão brasileiro, nós vemos que esse direito de resposta, ele quando vem, é depois de muitos anos. E aí, meu jornalista Cleves, aí muita gente já esqueceu. Volta e meia a gente vê aí nas revistas semanais da imprensa nacional ou nos jornais, algumas vezes nós vemos resposta, né? Sai a decisão judicial, depois de transitado em julgado, ou seja, depois de rolar anos e anos, não ter mais nenhum recurso, aí é publicado o direito de resposta. Há pouco tempo atrás, eu vi numa revista, salvo engano, isto é, a publicação de uma resposta de 2 páginas, que era a transcrição da sentença, mas o fato tinha ocorrido há 9 anos e 8 meses atrás. Quem lembrava mais daquilo? Ninguém. Então, o direito de resposta hoje, ele é dado, a Constituição garante, mas a morosidade da nossa justiça, e aí não é culpa dos magistrados, nem dos procuradores, nem de ninguém, é culpa do conteúdo geral da justiça brasileira, pouco juiz, falta de material, falta de pessoal, nossa justiça é muito lenta. Então, 10 anos para garantir um direito de resposta na imprensa é muito pouco. E, por outro lado, quando a imprensa provoca erros e ataca a imagem da pessoa, destrói pessoas, destrói famílias, né? Quando vem indenização é muito pequeno. O nosso sindicalista ali, o Romário, um dos maiores e mais combativos sindicalistas de Brasília, começou a falar ali sobre o caso da escola primária, a escola de 1º grau lá de São Paulo, onde uma reportagem, onde um jornal, a imprensa comprou uma história dizendo que o dono da escola, mais o motorista do transporte escolar, estava estuprando crianças. Por causa dessa reportagem, a população se revoltou, foi lá, quebrou a escola, acabou com a escola, acabou com a família. O dono da escola, um cidadão nipônico, perdeu a esposa e acabou com a vida pessoal dele. E aí depois descobriram que a mãe que tinha feito a denúncia era uma pessoa que tinha alguns desequilíbrios emocionais e o filho dela não tinha sofrido nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de violação. Só que aí a tragédia já estava feita. E agora, uns 2 anos atrás, o STJ julgou em última instância e mandou pagar a indenização de R$70 mil. Para quem perdeu a escola, perdeu a família, perdeu a honra, perdeu tudo, R$70 mil não é nada. Poderia até me falar assim, olha, mas também se desse 7 milhões, não ia recuperar nada disso, mas pelo menos seria uma forma pedagógica para que a imprensa quando tivesse uma pena pecuniária dessa, uma pena em dinheiro mais forte, ela tomasse maiores precauções e ouvisse com mais atenção o outro lado, procurasse investigar, procurasse ler os autos, né, para que não vendesse só a informação de um lado. Destruiu tudo, e R$70 mil não recupera nada, e pior, não é nenhuma medida pedagógica para que um grande jornal ou uma grande emissora de televisão pare de praticar atos irresponsáveis como esse. E aí nós temos também no artigo 5º, inciso 10, a questão de ser a intimidade inviolável, né? E isso nós não vemos muito, né? Volta e meia a gente vê aí a imprensa cometendo alguns abusos. Há pouco tempo atrás, eu vinha de manhã, vindo para o trabalho, ligo o rádio, cai num programa policial, onde o repórter policial, pelo jeito, metia o microfone na cara do cidadão que estava preso. Naquele momento, um mero suspeito, eu não sei o teor
Não sei o que aconteceu. Depois ele fala assim, fala aqui que você é bandido. Fala mesmo. Você é bandido mesmo, né? Poxa, um jornalista não pode fazer isso. Tá? Jornalista não pode. Está ali ele já condenando o cara, ele já é o juiz. Já condenou o cidadão que está preso. E se aquele cidadão não tenha cometido aquele crime? E a reputação desse cidadão no meio da imprensa? No meio da sociedade? Não podemos esquecer que o rádio é o maior instrumento de acesso à sociedade brasileira. Na hora que um jornalista mete o microfone na cara de um cidadão e fica acusando que ele é bandido, acabou a moral desse cidadão. E aí nós temos essas preocupações. Achamos que a imprensa deve exercer com pleno vigor o seu poder de investigação, mas deve ter como limite básico procurar investigar as duas versões. Nunca, em hipótese alguma, ela pode usar apenas um lado. Se a imprensa ficou apenas de um lado, ela acabou a sua imparcialidade. E imprensa parcial, ela é pior do que ditadura. Ela pode criar mitos, pode destruir pessoas ou pode destruir até países, né? Como já vimos alguns exemplos no Chile, no Brasil, na década de 40, com Getúlio Vargas, nós tínhamos uma imprensa perniciosa, que vendia só uma versão, né? E também não pode a vítima, como fez o Getúlio Vargas, criar também um jornal, né? O Getúlio, para se defender, criou a Última Hora. Foi um jornal que vigiu aí, que existiu até nos começos de 80. Também quebra o princípio da imparcialidade. Então nós defendemos que a imprensa deve realmente ser totalmente imparcial, deve ter seu poder de investigação, mas deve respeitar os limites da inviolabilidade da pessoa humana, os limites da equidade na investigação. Ela deve ter um princípio de equilíbrio para que ela nunca, em hipótese alguma, se transforme no investigador, no policial e, no fim, o juiz. Muito obrigado. Obrigada, Gilmar. Eu gostaria de agradecer, registrando a presença da Josiane Fátima Nascimento, jornalista da Câmara Municipal de Belo Horizonte, do gabinete do vereador Adriano Ventura, da Ivani Câmara Neiva, professora de Comunicação Social da Universidade Católica, da Lúcia Raquel Guilherme Ferreira, da Késia Poliana Alves de Oliveira da Silva, da Ana Lúcia Leal, da Crísia Raquel Castro de Loyola, da Lorena Guedes Santos Lima, da Lorena Cássia de Almeida Martins, Fernanda Alcântara Miranda, Camila Marques, Ana Carolina Figo Corvelo, que são estudantes de jornalismo e comunicação social. Um prazer imenso tê-las e tê-los aqui no dia de hoje. Agradecer a presença do Wilson Ulloa, da Pastoral Carcerária, e da Vera Godoy, diretora do Sindicato de Jornalistas de Minas Gerais. Dizer que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Distrital Canal 9 da NET e pelo site www.cldf.tvcanal1.com.br. E ela será reprisada de acordo com a grade horária. E eu passo a palavra nesse momento ao nosso vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Nós já nos apropriamos do seu mandato do Distrito Federal. O nosso vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Adriano Ventura, agradecendo mais uma vez a presença. Bom, muito boa tarde para todos. Eu agradeço muito minha prezada Érica, colega de partido, a oportunidade de vir aqui, juntamente com vocês, debater um tema que para nós é muito precioso. Também os outros componentes da mesa, doutora Isabela, muito prazer conhecê-la, também doutor Eduardo Muniz Cavalcante, prazer, Romário Schettino, que já se retirou, doutor Jomar Alves, que eu quero fazer alguns comentários também, até pertinentes em relação aos exemplos que o senhor nos lembrou, meu prezado amigo, e tenho como mestre José Creves. Também saúdo todos vocês, estudantes de comunicação, jornalistas, tem uma colega também da PUC Minas. Eu sou professor, atuo também no campo de jornalismo, né? Por ser jornalista,
mas Vera Godoy, que também é nossa colega, jornalista e também professora de jornalismo da Newton Paiva, pessoa a quem divido tantas partilhas, né? Bom, eu me formei como jornalista, minha escola foi a Escola do Creves. Eu cresci acompanhando as boas reportagens, matérias, sempre amei o rádio, tanto que até hoje, deputado, eu continuo atuando como jornalista. Agora atuo como apresentador de rádio e tenho a Josiane, que é nossa ex-aluna, inclusive como produtora, me traz muita satisfação isso. Então, nunca consegui ficar longe do nosso trabalho da imprensa, até porque isso consegue arejar minha cabeça, me dá chance de elementar e elaborar muitas coisas da sociedade, até crescer também. O nosso trabalho enquanto jornalista é um trabalho de crescimento. E eu cresci realmente acompanhando as reportagens do Zé Creves. Eu, enquanto aluno e ex-aluno da PUC Minas, tive a chance de acompanhar suas matérias, ouvir o seu testemunho. Isso tempos antes de acontecer o fato fatídico que é narrado no livro A Justiça dos Lobos. Pois bem, é um testemunho contundente, que choca o nosso coração, mas se repete todos os dias. Ainda bem que José Creves teve idoneidade, competência e coerência, e eu atribuo isso à sua formação, que ele bem nos narra, da sua família, e nós que conhecemos seus filhos, percebemos que ele consegue transmitir essa mesma formação bonita, que perpetuou sua vida também em seus filhos, e graças a isso, o José Creves não se descompensou. Ele poderia ter perdido a referência, como muitos que já foram hoje alvo de notícias falsas, perderam. Nós acompanhamos muitos casos. Doutor Jomar, eu tive a oportunidade de entrevistar, inclusive, o dono daquela escola base de São Paulo, e me assustou. Na época, eu era repórter do Jornal de Opinião em Belo Horizonte, quando ele foi comentar comigo e chorava, dizia assim: acabaram com a minha vida. Quem sou eu hoje? Eu fiquei assim pensando, meu Deus, como é que é possível? Que poder nós temos em mãos? Mas o poder de salvar, o poder de trazer à tona tantas coisas ruins da sociedade, inclusive levar em conta, hoje nós que vivemos um momento tão discreto na política, que bom que nós temos a imprensa, quer levar transparência, quer mostrar a verdade, mas nesse meio tempo nós lidamos muito com os excessos. E é nessa hora que me dói demais também uma decisão revoltante, né, que nos deixa assim numa situação de indignação diante da decisão do Supremo, quando corta de nós algo que nos é precioso também, que é a validação do nosso diploma. Então eu fico pensando assim, se nós hoje, mesmo com as nossas faculdades de comunicação, já enfrentamos os abusos na divulgação de notícias e informações, aquilo também que o Dr. Jomar citou aqui, isso não é recorrente tão somente em Brasília, em Belo Horizonte nós temos exemplos, até usamos na faculdade, até de companheiros nossos, colegas que estudaram conosco diante do ladrão, diante daquele que é acusado, o nosso repórter, e muitos desses apresentadores de rádio, bom que se diga, e há um programa de televisão também que segue a mesma linha, eles fazem o papel que não é nem de delegado, é de juiz. E nos deixa de maneira assim, transtornados com o equívoco da imprensa e de companheiros nossos. Imaginem, mesmo passando pelo curso superior nós lidamos com isso, imagine sem a obrigatoriedade do diploma de jornalista. Eu, há alguns anos, participei do lançamento de alguns cursos de comunicação, especialmente quando a nossa PUC Minas lançou um curso na cidade de Arcos, distante de Belo Horizonte 300 quilômetros, e também participei do lançamento do curso de comunicação social de uma fundação em João Monlevade, distante 115 quilômetros de Belo Horizonte. Eu lembro que em Monlevade, nossa primeira dificuldade foi lidar com os donos da mídia, porque ao montar a faculdade de comunicação social, nós tivemos uma reunião com os donos de rádio, e aliás, 2 deles deputados estaduais, os donos de jornais, nenhum com formação acadêmica, nenhum. Inclusive sequer superior, né? Levando em conta apenas um dos deputados. Pois bem, o que nós ouvimos é o seguinte: olha, vocês podem até montar a faculdade de comunicação, mas aqui tem que aprender na vida. De nada adianta a faculdade, eu sei mais que muitos desses meninos aí. Eu ouvi isso. E uma das dificuldades que nós tivemos também foi a questão salarial. Os alunos já pagavam, deputada, um salário mínimo praticamente para cursar, e hoje é muito mais, lamentavelmente, mas recebiam um salário mínimo também enquanto jornalistas formados. É o caos. A desvalorização da nossa profissão ela é absurda. Imaginem hoje, com essa irresponsabilidade do Supremo Tribunal Federal, nós estamos dando uma nova cartada
aos donos da mídia, que muitos desses são donos de boa parte do poder daquela cidade. Os nossos ex-alunos, hoje jornalistas, já esbarram em muitas dificuldades na hora de dizer as suas informações e contar a realidade, muitas dessas em relação à política dos municípios vizinhos a Belo Horizonte. Imagine agora, quando a pessoa já tem que concorrer com muitos daqueles que tentam pegar o seu espaço, graças à atuação precisa do Sindicato dos Jornalistas lá de Minas, e Vera Godoy pode dar esse testemunho, e tantos outros que passaram pela casa, eu também, pouco depois de formado, participei de uma das primeiras gestões, do nosso companheiro Geraldo Mello. Pois bem, nós já lutamos com tanto afinco pela valorização da profissão, imagine agora, recebendo essa facada crucial. Momentos assim, nós percebemos que a situação de José Cleves nos leva a uma grande reflexão. Nesses 9 anos de PUC Minas, enquanto professor, tenho muita satisfação disso. Pouco depois do que aconteceu com o Cleves, acompanhando uma palestra desse, me tocou muito o coração, resolvi levá-lo na PUC Minas. E sabe o que me assustou? Foi ouvir de alguns colegas assim, você é doido? O cara matou a esposa, você não está sabendo, não? E terrível, colegas nossos de rádio fecharam as portas para o José Cleves. Ele narra aqui no livro, estou fazendo literalmente a propaganda, espero que os nossos telespectadores também se empolguem com isso, você tem que ler. Esse livro é um manual, não somente para nós, os jornalistas, mas quem segue a promotoria. Nós temos alguns juízes em Belo Horizonte, não é mesmo, Cleves, que fizeram questão de adquirir outros livros para repassar a companheiros e familiares. O que é narrado aqui é contundente. Isso aqui tem uma história de vida, mas é um manual do bom jornalismo e um manual do direito cidadão. Você vai poder perceber isso. E ao levar o José Cleves na sala de aula, é claro que eu levei alguém que, ao contar do seu testemunho, ele levava todos nós às lágrimas. Mas eu tenho certeza, foi uma aula como esses alunos não tiveram em muitos anos de faculdade. Por isso faço questão. E aquele livro que o José Cleves preconizava finalmente o seu parto, esse ano que nós pudemos levar na faculdade, foi uma experiência tão boa. E aqui eu pude depois acompanhar com os alunos o testemunho de outros colegas nossos da imprensa, e tem boa parte do livro, creio que pelo menos mais de um terço dele, é boa parte daquilo que nós falamos